Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje, em nossos estúdios, o professor José Paulo Nardoni, que além de professor aqui da FIB, ele também é diretor regional do Tribunal de Contas de São Paulo, do Estado de São Paulo, Unidade Bauru. Obrigado, Nardoni, pela sua presença aqui mais uma vez nos estúdios da TV FIB. Um prazer sempre poder voltar ao convívio e à expectativa dos telespectadores do nosso programa. Fique conosco, voltamos já já. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje tendo o prazer de receber o professor Nardoni, José Paulo Nardoni, que além de professor da FIB, ele também é diretor regional do TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Bauru. Nardoni, é muito especial tê-lo aqui novamente, né? Você é um colega de trabalho nos cursos de administração, de ciências contábeis e também direito, e agora na pós-graduação. A gente vai falar no final do nosso bate-papo aqui. É importante tê-lo aqui à medida que nós temos que conhecer, a população tem que conhecer um pouco do que é o TCE, né? Qual a estrutura do TCE, né? Qual é as atribuições. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse, obviamente. Todos os meus convidados se apresentam, né? Você tem uma vida acadêmica e profissional brilhante, né? E eu queria que você contasse para o nosso telespectador como é que surgiu essa vida profissional, de onde surgiu, da onde você veio, né? As suas origens, para chegar hoje aqui como diretor regional do TCE Unidade Bauru. Pois não, eu costumo dizer, até para os nossos alunos na sala de aula e para quem eu posso ter um contato mais próximo, da minha origem humilde, Carolina. Eu tenho muito orgulho, eu sou filho de pais iletrados praticamente, né? Naquela época, os nossos pais estudavam até o 4º ano primário, aquela dificuldade. Eu sou o filho mais velho de 2 irmãos e com bastante dificuldade, mas bastante esforço. Se os pais não tinham cultura e informação para nos oferecer, eles ofereciam valores e isso não tem preço, não é? E o que eu preciso dizer a todos para mostrar a minha trajetória até aqui, Carobino, é uma expressão que eu gosto de usar, de valorização da educação. Para mim, na minha vida, eu digo isso para os nossos alunos, a educação foi o elevador que me trouxe até aqui. Ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos construindo nossa trajetória, você também tem a sua trajetória. E assim, o que me proporcionou estar aqui foi o estudo. E é isso que, num programa educativo como o nosso, de uma TV, de uma instituição de ensino superior, eu acho fundamental eu poder oferecer esse testemunho, se você me permite. Assim, eu só cheguei até onde eu cheguei graças às oportunidades e à dedicação que a educação me proporcionou. Me formei inicialmente num curso de administração. Como primeiro aluno da turma, tive direito de fazer uma pós-graduação, que naquela época, e já se vão aí 30 anos praticamente, eu me formei com 21 anos de idade. Com 21 anos eu estava fazendo, com 21 anos de idade eu ingressei como escrivão de polícia, o meu primeiro concurso público. Com 21 anos de idade eu já tinha me formado em ADM, fazia a pós-graduação aos sábados, como é o nosso curso de pós. Naquela época vinham professores de São Paulo,
Pós-graduação era algo muito diferente de hoje, porque as distâncias e as possibilidades eram mais difíceis. Hoje nós conseguimos oferecer, mas imagine, professor, a instituição pagava o deslocamento, o professor ficava em hotel porque não tinha profissionais naquela época com essa condição, e eu sou de Marília. Foi em Marília que eu iniciei meus estudos. Então, como eu estava dizendo, com 21 anos já tinha uma graduação, estava iniciando a pós-graduação e iniciando a segunda graduação em Direito. Como eu entrei como escrivão, eu falei, vou fazer Direito para participar para concurso. E foi isso, e não parei de estudar mais, Carolina. Terminei Direito, fui fazer uma pós, depois entrando na docência, parti para o mestrado em Direito do Estado, e assim foi até que eu ingressei no Tribunal de Contas como auditor de controle externo. E onde que foi isso, Nardoni? Ingresso no TCE. Em 1998. E de lá para cá só... Ingressou aqui em Bauru mesmo? Em Marília. Marília. Em Marília eu ingressei, aí eu fui dali algum tempo promovido a chefe de equipe de fiscalização, e com 1 ano e meio de chefe fui guindado à condição de diretor. Só que para diretor eu fui abrir a primeira unidade no Vale do Ribeira, em Registro. Fiquei quase 2 anos lá, fizemos a abertura, a inauguração e a estruturação da unidade regional de registro. A unidade regional de Bauru, para você ter uma ideia, é de número 2 no estado. Hoje são 20. Você disse que vai para eu dizer depois da estrutura do tribunal. E a de registro, para você ter uma ideia, é a número 12. Então você veja, né? E lá, para quem conhece aquela região do Vale do Ribeira, é uma região a mais pobre do estado. O nosso, vamos dizer assim, o Nordeste, em termos econômicos, do estado de São Paulo. Mas uma região rica em ambiente, rica em oportunidades também. E depois vim para Bauru. Em Bauru eu estou há mais de 15 anos já. Voltei para casa, porque Bauru, Marília, onde ainda tem minha mãe, minha família, mais próximo. Então, essa é a trajetória na docência e no plano profissional, sempre atuando na administração pública. É muito legal porque você mostra para o telespectador que todos nós temos oportunidades de vida. Basta nós querermos. Exato. Você salientou muito bem, você veio de uma origem humilde, hoje você é diretor regional de um órgão de controle máximo do estado de São Paulo. Sim. E adentrando nesse assunto já, Nardoni, eu gostaria que você falasse da estrutura. Você já começou, deu uma pincelada aí, que você inaugurou a unidade 12ª, né, lá em Registro, mas eu queria que você contasse a estrutura hoje, atual, do tribunal, né, com essas unidades regionais, e também as principais atribuições que o Tribunal de Contas atua em nível regional. Sim. Quais órgãos que ele faz o controle externo e quais são essas atribuições? Eu acho importante esclarecer isso, Carolina. Nós já falamos disso em outros momentos, em outras circunstâncias, da desinformação, do desconhecimento da atuação de alguns órgãos, entre eles o Tribunal de Contas, que é de uma importância fundamental, porque ele é um defensor, ele é um guardião do patrimônio público. E vejam, o patrimônio público ele é financiado por todos nós. Eu, você e todos os nossos amigos e colegas aqui, financiamos o Estado, a máquina pública, por meio dos tributos. E um órgão como o Tribunal de Contas exercer o controle interno é fundamental. E já há inúmeras situações que nós não concordamos. Imagine sem o controle. E quando você me pergunta da estrutura do Tribunal de Contas Paulista, eu queria esclarecer que o Tribunal de Contas de São Paulo é o segundo maior do país. Ele só perde para o TCU, que é nível federal. Nós temos uma rede de auditores de controle externo inigualável, nenhum outro possui. A nossa capilaridade hoje é total. O Estado de São Paulo, para os amigos que estão nos ouvindo e que não sabem, Carolina, é o segundo estado, é o segundo estado com maior número de municípios no país. Só perde para Minas Gerais. 645. Sim. O Tribunal de Contas do Estado só não fiscaliza o do município, porque São Paulo, a cidade, é tão grande que ela, para ter uma ideia, é o 3º orçamento da União. Então existe um Tribunal de Contas específico só para ela. Campinas nós temos também, né? Não, só São Paulo e o Rio de Janeiro. São Paulo e Rio. Exato. Em nível Brasil. Em nível Brasil.
Então, nós fiscalizamos trilhões. Recursos, imaginem a ordem Orçamentos enormes. do governo do estado e dos outros 644 municípios. O Tribunal de Contas Paulista é o único tribunal, olha que informação peculiar, é o único tribunal de contas, Carolbino, que visita todos os municípios. Nós inspecionamos anualmente, alguns até mais de uma vez por ano, nós temos uma matriz de risco em que há aqueles órgãos, aqueles municípios que requerem uma atenção mais detida, mais especial, nós vamos mais de uma vez. Nós fazemos fiscalizações quadrimestrais, semestrais, então a gente visita mais vezes. Sempre no... Sempre em loco. Nós temos aquele trabalho de recepção de auditoria eletrônica, que o município ele alimenta e a gente está olhando daqui. E com base nesses índices, nesses indícios e nos resultados que nós apuramos, nós selecionamos algumas situações e falamos, vamos visitar esse daqui precisa ser visitado, esse daqui não, esse daqui precisa olhar agora. Nardoni, eu gostaria que você, aproveitando essa sua explicação em relação às auditorias em loco, né? A auditoria trabalha muito com elemento surpresa. Vocês também trabalham com elemento surpresa ou pré-avisam os locais para fazerem visitas? Nós temos uma variedade de atuação. Vários modelos. Mais de um modelo. Então, nós temos a auditoria à distância, que é a auditoria eletrônica, em que eu visualizo, porque tem alguns resultados contábeis por exemplo, que não tem o que fazer. Tem algumas situações que não há necessidade do meu deslocamento, do deslocamento do nosso auditor. Mas existem situações em que a minha visita é previsível e o jurisdicionado sabe que nós estaremos lá, porque nós enviamos requisições, nós vamos para avaliar a evolução de um apontamento anterior, se ele está dando ou não solução para aquilo. E há também, como você bem colocou, a questão das auditorias surpresas, aquela que nós vamos sem aviso prévio para avaliar Aí ela é direcionada, nós chamamos de fiscalização ordenada. Vamos ver um determinado aspecto. Por exemplo, a merenda escolar. Quando a gente vai ver a merenda escolar, nós vamos ver a chegada, vamos ver em que condições, porque tem gênero de merenda que tem que vir em furgão refrigerado. Então nós vamos lá. Uma coisa que não existia, que com a pandemia surgiu, que é aquele termômetro. Lembra que a gente ia num lugar, colocava o termômetro? Nós já trabalhamos com isso há mais tempo. Por quê? Porque abriu a porta do caminhão entregando a carne, por exemplo, eu quero ver se a temperatura está ok. Porque isso pode colocar em risco a saúde A qualidade do e a alimento. qualidade do alimento. Nós trabalhamos, é uma outra situação agora, por exemplo, com a emulsão asfáltica. O tribunal rejeita uma usina de asfalto distante. Eu não tenho problema nenhum de você, administração pública, comprar de uma usina de asfalto distante. A minha questão é, na hora que o asfalto for, a emulsão asfáltica, a massa asfáltica, for colocada, for aplicada, ela está na temperatura ideal? Porque se não tiver esse asfalto, às vezes fala, o asfalto é ruim. Não é que o asfalto é ruim, o transporte dele prejudicou, ele não veio dentro da temperatura. Então a gente trabalha com essa medição. E na questão da merenda, nós vamos avaliar isso, a questão do acondicionamento, o preparo, a merendeira, ela usa luva, ela usa máscara, ela tem touca no cabelo, ela usa bota para transitar naquele ambiente, o botijão de gás, onde que ele está, como que é acondicionado. Equipamentos de segurança. Não tenha dúvida, telas, mosquiteiros, nós avaliamos então o acondicionamento, o preparo e a oferta. Então o nosso auditor vai ver se a criança está comendo. Porque a casa, por exemplo, nós temos situações, você falou, vamos citar alguns casos práticos aí. Nós vamos avaliar a chamada merenda seca. O que é a merenda seca? É o biscoito, aquilo que você não precisa preparar, que já vem pronto. A criança não come o biscoito. Aí eu vou questionar, por que essa criança não está comendo o biscoito? Não come porque o biscoito é duro, o biscoito é ruim. Mas por que comprou? Comprou porque tem que comprar o mais barato. Gente, uma coisa que precisa ficar claro, Carolbino, licitação, compra pública, não é comprar o mais barato, é fazer a melhor compra. Assim, a nutricionista, ela vai dizer para nós o que ela precisa dentro daquele cardápio equilibrado, que há todo um estudo do Plano Nacional de Educação que estabelece os critérios de variedade, de proteína, de suco. Não pode algumas coisas artificiais. Salsicha todo dia, gente, as crianças gostam, mas não faz bem para a saúde. Então, o que acontece? A nutricionista tem que estabelecer aquele cardápio e nós vamos comprar o melhor naquela qualidade ao menor preço. Eu não posso prostituir
o meu processo de aquisição comprando mais barato, mas qual é a função da merenda? Não é alimentar? A criança não come porque é o mais barato. Gente, não é o objetivo comprar o mais barato. O objetivo é comprar, fazer a melhor aquisição ao menor preço. Ah, doutor, mas não pode indicar a marca que eu quero. Realmente, você não pode indicar a marca que você quer. Mas você pode, diante do laudo de um nutricionista, dizer: essa marca não serve, a criança não come. Sou eu o comprador que está dizendo isso? Não, é o nutricionista, é o técnico da área. Como o mecânico pode dizer que aquela peça não serve, como o farmacêutico pode dizer que aquele medicamento não funciona. Então, não posso direcionar para o que eu quero, mas posso excluir aquilo que não serve. Percebam que como a nossa visita, às vezes, mais do que fiscalizar, Carolina, é no sentido de orientar, um trabalho pedagógico para que o recurso público seja bem aplicado e não necessariamente no mais barato, porque o barato sai caro também para... É o que nós chamamos de auditoria de gestão, né? Exatamente. A gente trabalha muito com auditoria de gestão. Inclusive, no nosso curso de pós-graduação, temos uma disciplina, auditoria de gestão, que é a auditoria preventiva, auditoria que dá caminhos para o gestor, no caso, você, gestor público, né? Sim. Eu queria abrir um parênteses aqui, você citou vários exemplos, foi fenomenal isso. Eu estava lembrando sobre a questão da importância do gestor público, e eu queria que você falasse quais são as unidades que vocês trabalham. Vocês trabalham na administração direta e indireta em nível estadual, né, e em nível municipal, certo? Exatamente. Empresas públicas, Sim. né? E ramifica todo esse pessoal aí, tanto o órgão público como empresas públicas. Exatamente. Autarquias também. Autarquia, Sociedade de Economia Vou dar Mista. um exemplo em nível aqui de Bauru, vai. Sim. Em nível de Bauru, trabalha a Prefeitura de Bauru, todas as secretarias são alvos, são objetos de auditoria de vocês, administração pública direta. Sim. Autarquia, por exemplo, o DAE. O DAE é uma autarquia pública, tem autonomia, etc., mas vinculada à prefeitura. Sim. Né? Vocês também têm Exatamente. Tem o- DAE, a Coab, a Coab, Indurb, Indurb, o Instituto são de empresas Previdência. públicas, autarquias, Sim. o Instituto de Previdência, são alvos, são objetos de Sim. estudos. E é de interessante o seu questionamento para Para o esclarecer. telespectador entender, né? Sim, Tanto o órgão direto como indireto também. exatamente. E a maioria das pessoas não tem essa noção que a administração pública se divide em administração direta e indireta. Então vamos dar um exemplo aqui. A cidade, ela diretamente cuida do abastecimento e do esgotamento do seu esgoto. Ok. Então, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, ela faz esse trabalho. Outra, como é o caso de Bauru, ela delegou, ela criou uma autarquia, que é o nosso Departamento de Água e Esgoto, para que faça isso. Tem um terceiro modelo ainda, Carolina, que ele terceiriza, ele contrata, por exemplo, a Sabesp para fazer. Então, percebam, de qualquer forma, ninguém escapa ao escopo da fiscalização do tribunal, porque eu costumo dizer, para simplificar isso, administração direta, administração indireta, quem é e quem não é fiscalizado, até onde vai a nossa competência, eu costumo dizer o seguinte: onde tem recurso público, tem Tribunal de Contas. E, inclusive, Carolina, eu vou até mais além, entidades do terceiro setor. Entidade do terceiro setor, você vai numa entidade do terceiro setor, uma creche, vamos dar um exemplo? Eu respondo assim: depende. A creche sobrevive com qual fonte de recursos? Doação de empresários, algum benemérito, a doação de pessoas, eventos que ela faz, carnê, rifa, enfim, não vou. Agora, ela recebe repasse público da prefeitura, do governo do estado? Aí eu vou. Aí eu vou para ver o que ela está fazendo com o recurso público. E como que eu vejo isso? Num processo chamado a accountability, que é a prestação de contas. Então ele vai prestar contas daquele recurso. Você recebeu R$100.000 por mês para subvencionar a sua atividade e no final do ano deu 1.200.000, eu quero saber o que foi feito com isso. Como que eu vou avaliar? Documentação, comprovante de folha de pagamento, se ele contratou alguém, comprovante de despesas, enfim, eu vou avaliar se esse recurso público, que não foi utilizado numa creche municipal, mas foi utilizado numa creche parceira, não deixa de ser recurso público. Então eu vou avaliar a sua utilização. Você me fez, eu não podia fugir essa pergunta para você. Você falou das entidades do terceiro setor, né? Desde que receba recurso público,
ela é alvo, é objeto de fiscalização. Sim. Nós tivemos recentemente, e a população sabe muito bem, a questão da APAE, né? Esse evento aí que aconteceu e mobilizou todinho, não só a cidade de Bauru, mas a região toda, é objeto de fiscalização? Então, a APAE, na medida em que ela recebe recursos públicos, é objeto de... E é até interessante, eu acho importante que eu tenho sido muito questionado em relação a isso. Esse evento que aconteceu... Essa de enorme repercussão, não tem como fugir do como tema. fugir. E aqui nós não estamos fazendo nenhum pré-julgamento de que houve ou deixou de haver desvio. Não é o caso, Não é o caso. Apenas a questão se o tribunal tem acesso Sim, ou exatamente. não é objeto de pesquisa. Então, vamos dizer, vínculo do civil. que seja a APAE ou que seja qualquer outra entidade, vamos qualquer falar. outra, O que acontece? A entidade ela tem parcela dos seus recursos financiado com verba pública e a outra parcela que nós chamamos de recurso próprio. Então, qual é a orientação do tribunal, o cuidado que a entidade tem que ter? O recurso público, Carolbino, ele tem que ser necessariamente movimentado numa conta bancária específica. Por quê? Para eu ter esse controle. E em banco público E também. em banco público também. Ou seja, a entidade recebe, vamos imaginar, do cofre público municipal um determinado valor. Esse exemplo que eu dei, R$100 mil que seja por mês. Ele vai movimentar esse valor numa conta exclusiva. Ele não pode misturar esse recurso com o recurso das doações particulares, com o recurso dos repasses que determinadas empresas São fazem. verbas carimbadas. Né? Exatamente. Recurso vinculado que a gente chama é o recurso carimbado. Então, o que eu vou fazer nessa entidade? Eu vou pedir a prestação de contas, vou checar todos os documentos, os comprovantes. Aí ele paga a energia elétrica com o recurso público. Cadê a conta? Entendeu? Ele paga alimentação, ele paga medicamento. Cadê o comprovante? E aí eu vou fazer o cotejo, é o trabalho de auditoria, a comparação com o extrato bancário e se eu concilio isso. Você pagou aqui? Cadê a saída? Se não tem nenhum evento Exatamente. esse contábil, né? Então, Contábil com o financeiro. Exatamente. Então, vamos imaginar que 60% dos recursos dessa entidade sejam públicos. Os outros 40%, que são recursos... Eles não tocam, né? Não que eu não... Alguém falou, mas você tem expertise, os seus auditores são qualificados. Mas não é atribuição. Não é competência, Carolina. Não é... É assim, é avançar, é ir além. Então ninguém fiscaliza? Não é assim. Por exemplo, está sendo investigado, a polícia pode pedir para um perito criminal, por exemplo, avaliar isso. Então há meio, tem auditoria independente, que também... Mas eu creio que a força de um relatório final de vocês, de uma entidade desse gênero, contribui muito com outros órgãos de verificação. Não tenha né? dúvida. Inclusive da Polícia Civil. Sim. Né? E nós temos as nossas parcerias, né? aqui em Bauru mesmo. E assim, vamos imaginar, num cenário em que alguma dessas entidades tenha feito o desvio. Ele normalmente pratica o desvio na parcela própria. Por quê? Porque a parcela própria não tem o nosso controle, entendeu? Então aí... o recurso privado. Exato, o recurso público... Ele já Exatamente. Então nessa conta ele não mexe. Agora, se mexer, a gente vai estar olhando e nós estamos acompanhando. Perfeito. Acho que é importante estar nos assistindo, né? O Tribunal de Contas do Estado, ele tem uma garantia constitucional da Constituição do Estado de São Paulo, Sim. que prevê ter as atribuições específicas. Nós temos a Constituição brasileira e temos a Constituição do Estado. Isso amoldou na Constituição Federal. Também. E aí, da Constituição do Estado, é que dá a base legal de atuação do Tribunal de Contas. É isso, Nardoni? A Constituição Federal fala sempre em TCU, ao Tribunal de Contas da União vai fazer isso, aí a Constituição do Estado troca pelo E e fala tudo que o Tribunal de Contas da União pode no nível federal, o Tribunal de Contas do Estado pode. É importante para quem está nos assistindo. Não, eu acho que não de nascer o Tribunal de Contas do Estado. É constitucional. Né? É garantia constitucional da Constituição do Estado de São Paulo. Então tem todo um amparo legal, constitucional, que é a Carta Maior do Estado. Exatamente. Né? E outro dia eu ouvi, assim, algo muito bem colocado, que o Tribunal de Contas, ele só existe em regime democrático, Carolbino. Onde tem ditadura, não tem controle.
toda vez que houve algum regime ditatorial no Brasil, uma das primeiras medidas do ditador... Fechar os tribunais. Exatamente. Então o Tribunal de Contas está completando nesse ano o seu centenário. Eu queria que você entrasse nesse assunto, né? E Como é que é essa história? é Uma bem coisa bacana, maravilhosa. uma coisa maravilhosa. Você que ingressou no tribunal em 98, no início de 98, né? E está até hoje em 2024, ou seja, 26 anos de tribunal, você tem uma vida para contar, né? A gente faria vários programas aqui para você contar a tua vida. Mas esse ano é um ano comemorativo. E Comemorativo. o que vocês já fizeram, inclusive em nível de Bauru, né? Sim. A Regional de Bauru recebeu aí pessoas de destaque E, na área de controle, né? e foi muito bacana porque, assim, o tribunal, para quem quiser também olhar no site do Tribunal de Contas do Estado, tce.sp.gov.br, foi feito um documentário, Carobeno, pela TV Cultura, dos 100 anos do tribunal. E houve um destaque enorme para o trabalho da Regional de Bauru aqui, mostrando, por exemplo, os nossos auditores pegando o ônibus de uma cidade, vou dizer o nome, Avaí, o ônibus de transporte escolar, indo até as aldeias indígenas, mostrando como que faz. E se chove, a nossa auditora perguntava para o aluno, se chove eu fico na chuva, porque, sabe, muito bacana. Fomos ver lixão em Jaú, a área do transbordo que estava dando problema. Fomos ver obra paralisada em Agudos. Por que parou? Aí a nossa auditora entra lá e fala, olha, furtaram todo o encanamento, a parte metálica. Aí fotografa, faz o relatório. E a TV Cultura filmando, registrando tudo isso e levou esse trabalho para o documentário. Então, eu chego até a me emocionar de lembrar todas essas situações, porque mostrou o que o tribunal faz pelas lentes de Bauru. São 100 anos, é centenário. 100 anos. E legal também mostrar nesse documentário que houve intervalos nesses 100 anos nos regimes ditatoriais. Então você veja a importância. Alguém me pergunta qual é a importância do controle externo. O controle é fundamental para o nosso... A democracia, né? Exatamente. E é o principal. Só existe no regime democrático. Ou seja, aquilo que de mais valioso, que é a nossa liberdade, é sustentada. E evidentemente que não apenas pelo Tribunal de Contas, mas ele é uma das instituições que dão essa sustentação. Nardoni, qual o evento que teve em nível de Bauru aqui? Teve E quando foi? Foi no início do ano. debates, No início do ano. maio, Maio, né? exatamente. Reuniu mais de 600 pessoas entre autoridades, porque todo mundo tem interesse em saber o que o tribunal pensa sobre algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Emenda parlamentar, emenda PIX, como que o tribunal... Porque são novidades que vão surgindo. E aí agora o vereador também tem direito da emenda impositiva. O vereador pode entrar... Aí o prefeito e o vereador vêm... Qual é a referência que eles têm para dizer se pode ou se não pode? É isso. O Henrique já está me dando um alô aqui. A gente ficaria horas e horas. Vai ter que ter outros programas aí para nós podermos abordar outros temas. Inclusive, eu queria já convidá-lo para falar sobre, em nível de graduação, das disciplinas, o que você trabalha com os nossos alunos, e em nível de pós também, que hoje não vai dar tempo, porque a gente... o tribunal é muito rico, né? E é muito importante uma TV educativa falar com a população, abordar isso. Porque o tribunal não é do Estado, né? O tribunal é da população. Da sociedade. Você que está nos assistindo, você é que recebe os benefícios da fiscalização de um órgão tão importante como o Tribunal de Contas do Estado, né? Então a gente reservou esse espaço. Eu queria abrir essa parte final para que você falasse, estamos em ano eleitoral, né? Municipal, eleições municipais, prefeitos e vereadores, e são órgãos de objeto de investigação, de auditoria de vocês. Eu queria que você olhasse para a nossa câmera e falasse algumas recomendações para que os políticos, né, os prefeitos que estão aí, muitos se buscando reeleição, outros de primeira viagem, vamos dizer assim, sim, recomendações em nível de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O que eu poderia dizer que hoje você assumir um cargo público é uma responsabilidade tremenda. Eu costumo dizer, né, quando o prefeito é eleito, eu convido aqui, nós cuidamos de mais de 40 prefeituras, só no nível municipal, sem falar nas universidades, nos órgãos estaduais. Então o prefeito, o ano que vem vai acontecer isso. Ele assume, eu convido para vir na regional, me apresento, digo que nós vamos fiscalizá-lo, coloco a estrutura do tribunal, assumo o compromisso de uma parceria, de orientar naquilo que ele precisar, se ele fizer jus também, dependendo da conduta dele.
Enfim, a gente abre o jogo ali e eu costumo brincar, olha, eu não sei se eu te dou os parabéns ou se eu pergunto se você sabe onde você está entrando, porque é uma responsabilidade tremenda. Já foi o tempo, Carolbini e amigos, o prefeito que andava com o talão de cheque da prefeitura do bolso e pagava as contas. Hoje é impossível isso. O prefeito hoje, o candidato tem que ser gestor. Ele tem que se preparar, porque senão ele vai responder. E você assumir uma prefeitura, vamos dizer, do tamanho de Bauru, com 7, 8 mil servidores, ele é gestor de uma empresa de grande porte, não é? Então ele tem que se preparar. Esse é um aspecto, tem que ter uma equipe competente e habilitada para isso. E o outro aspecto da cidadania, Carolbino, é o eleitor saber escolher bem, né? Vamos olhar para o plano de governo, o que é que esse candidato propõe, porque o paraíso, gente, custa caro. E ele propor o paraíso para nós, eu costumo dizer, envolve muito que modelo de Estado que eu quero. Eu quero um Estado que me dê tudo, então eu tenho que saber que esse Estado vai custar um preço para mim. Aí, aquele candidato, percebam, vou dar um exemplo agora para tentar demonstrar, concretizar essa minha orientação. Aquele candidato que diz que vai te entregar tudo e que vai reduzir tributos, tem alguma coisa errada nessa história. Não fecha a conta, né? Não fecha, não é verdade? Então, nós, eleitores, precisamos estar atentos para... eu sei que é muito bom ouvir coisas maravilhosas que a nossa cidade vai... Mas o que é factível, o que é possível, sem nos esquecer que quem financia somos nós. Então, acima de tudo, o bom gestor, na minha concepção, e agora o aspecto pessoal, sem vincular, é aquele que consegue fazer mais com menos. Ele não precisa me onerar, porque toda vez que nós formos pedir alguma coisa para ele falar, então me dá mais, eu vou cobrar mais, aquela reforma tributária que só aumenta a fatia do leão, aí não precisa ser um bom gestor. O bom gestor é quem consegue dar a resposta para nós com aquela mesma quantidade de recurso que a gente já está pagando em valor com um nível de responsabilidade e ética, né, acima absoluta, que é um dos princípios da administração pública, né? Não tenha dúvida. Perfeito. Então, Nardoni, obrigado mesmo pela sua presença aqui. Foi muito legal ter conversado com você. A gente nem viu o tempo passar, né? A gente ficaria mais um programa, pelo menos, aqui de mundo acadêmico, falando com a nossa audiência, né? E você já está convidado para daqui a um tempo voltar aqui para nós abordarmos aí conteúdos da sua disciplina, aquilo que pega, o que é importante falar em nível de graduação, o que é importante falar em nível de pós-graduação, onde você vai ter o prazer aí, um professor convidado da pós de gestão empresarial aqui na FIB, de estar lecionando essa disciplina, administração pública, já no próximo mês, né? Nós estamos em setembro, já em outubro, você foi um convidado ilustre da minha parte, e eu fico muito feliz em tê-lo no nosso curso de pós-graduação. Obrigado mesmo de coração pela sua presença aqui. Eu agradeço muito, me sinto honrado, é um prazer enorme. Todas as vezes que você me convidar, virei com o maior prazer para tentar esclarecer isso, que é do interesse. O tempo passa rápido, Carolbino, que são temas que falam diretamente conosco, do nosso interesse, né? Então é um maior prazer poder trazer um pouquinho da nossa experiência para os nossos telespectadores. E a gente gosta do que faz, né? Isso, acima de tudo. Está no seu olho, está na sua forma de comunicar, como você gosta da gestão pública, né? E assim, os órgãos públicos precisariam de vários Nardones aí atuando na gestão, né? Que é brilhante. 26 anos, né? De tribunal, você merecidamente está num cargo de destaque, porque você realmente conhece a coisa pública, né? Como se diz aí no lado do direito, né? Obrigado pela presença. Um abraço a todos. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.